Então, essa é a quinta aula do curso e o que nós vamos fazer hoje é continuar, né, aquela descrição matemática que nós iniciamos a aula passada. Nós vamos ficar nesse assunto ainda por algumas aulas, até a gente passar, então, para os postulados da teoria quântica. Então, essa parte a gente vai deixar a quântica meio de lado, né, vai servir só de motivação para a gente introduzir essa matemática. Eu vou tentar fazer a aula hoje um pouquinho diferente da aula passada. Eu vou, em vez de usar aquela lousa do Zoom, eu vou tentar fazer direto aqui nos slides do PowerPoint. Eu vou escrevendo aqui, eu acho que talvez fique um pouco mais fácil. Então, vamos lá. Deixa eu recapitular um pouquinho o que a gente fez na aula passada e falar o que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, nós estamos tentando definir qual que é a arena matemática onde acontece a mecânica quântica. Então, como funções de onda têm essa interpretação, funções de onda são complexas, são funções a uma variável real, né? R é real, mas psi de R é uma função complexa, e a interpretação da função de onda é que o seu módulo ao quadrado tem uma interpretação de probabilidade. Então, a gente vai então definir um espaço de funções onde essa interpretação de probabilidade seja possível. Então, a gente define esse espaço L2, que são funções cujo módulo ao quadrado é integrável. Então, esse 2 é esse 2 do quadrado, espaço de funções de quadrado integrável, e a gente faz uma restrição ainda para funções que sejam bem comportadas, né, contínuas, com derivadas contínuas. E nós mostramos, então, que esse espaço de funções é um espaço vetorial, né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, nós mostramos que F... Esse espaço F é um espaço vetorial. Não consigo escrever aqui. E o que isso quer dizer? Que se eu tiver duas funções pertencentes ao espaço, ou seja, duas funções de quadrado integrável, uma combinação linear arbitrária dessas funções, com coeficientes que podem ser complexos, também pertence ao espaço. Então, como é que nós fizemos isso? Nós tomamos o módulo quadrado de psi, vai ter o quadrado desse pedaço, que a gente pode integrar, o quadrado desse aqui que a gente pode integrar, e nós mostramos que os termos cruzados, eles também são regulares, a gente pode escrever isso como uma coisa que é menor ou igual que algo integrável, então o psi todo é integrável e pertence ao espaço. Certo? Então, uma vez que a gente constrói esse espaço de vetorial de funções, nós definimos essa estrutura importante, que é o produto escalar dentro desse espaço. Então, o produto escalar de duas funções pertencentes ao espaço é a integral, né, do complexo conjugado da função que está à esquerda vezes a função que está à direita. Então, isso aqui, quando você integra sobre todo o espaço, isso aqui vira um número, certo? Isso aqui, então, é um número complexo, e ela tem uma propriedade diferente, que vocês vejam, se a gente está no R3, né? Se a gente pega o produto escalar no R3 de dois vetores, A escalar B é a mesma coisa que B escalar A, certo? Esses caras são reais, isso aqui é simplesmente a soma do produto das componentes. Então, tanto faz a ordem. No espaço F, isso não é verdade, né? Porque tem essa simetria de tomar o complexo conjugado da função que está à esquerda, a gente vê que se a gente trocar a ordem das funções, uma é o complexo conjugado da outra. E por que a gente faz isso? Porque justamente quando for produto escalar de psi com ela mesma, aqui vai dar o módulo ao quadrado de psi, que é a norma da função, que é um objeto de interesse da teoria quântica. Aliás, não tem a... Oi? Então, se a gente fizer esse produto escalar, então, ele é linear. Então, se a gente fizer o produto escalar de φ
um lambda1 psi1 mais lambda2 psi2. É só a gente colocar, substituir esse psi pela combinação linear. A gente quebra a integral em duas, a constante sai da integral e a gente fica, então, com a combinação linear do produto escalar. No entanto, se a combinação linear tiver à esquerda, a gente tem que lembrar que essa função que está à esquerda, ela vai ser conjugada antes de integrar. Então, esses coeficientes lambda1 e lambda2, eles também vão ser conjugados antes de a gente tirar eles da integral. Então, você tem essa linearidade à esquerda, mas com um complexo conjugado. Então, esse ponto do complexo conjugado é o que mais difere essa álgebra no espaço F da álgebra usual do R3. Todo o resto é extremamente parecido. Tá? Então, a gente tem que se lembrar sempre desse complexo conjugado. Nós fizemos uma definição também, que se φ, produto escalar de φ igual a zero, nós vamos dizer que elas são ortogonais, né, do mesmo jeito que se A escalar B é zero, eles são vetores ortogonais. O módulo de π com π, né, que é a integral do π ao quadrado, é a norma de π ao quadrado, então a gente vai definir a norma do vetor como é a raiz quadrada desse produto escalar, isso é sempre positivo. E nós mostramos também, usando aquela desigualdade de Schwartz, que esse produto escalar está sempre bem definido. Então, se φ for de quadrado integrável e ψ for de quadrado integrável, o produto escalar entre eles é sempre menor ou igual que o produto escalar de cada uma com ela mesma, que a gente sabe que converge. Então, esse produto escalar também converge e está tudo bem definido. Então, essas demonstrações de que F é um espaço vetorial e que esse produto escalar converge, não quero que vocês saibam essas demonstrações de cor, mas é importante saber que elas existem e que isso é correto, né? Que a gente está fazendo uma álgebra num espaço bem definido. Muito bem, então a aula de hoje, a última coisa que nós falamos foi sobre operadores lineares. Então, são operadores que agem num estado, agem numa função, e o resultado dessa ação é uma outra função do espaço. Tá? E essa ação é linear, nós vamos nos restringir a operadores lineares. Então, nós demos exemplos de operadores, por exemplo, o operador que multiplica por x, o operador que deriva em relação ao x, e nós enfatizamos, nós vamos retomar isso várias vezes, que operações produtos de operadores não comutam. Então, você primeiro multiplicar por x e depois derivar é diferente de você primeiro derivar e depois multiplicar por x. Então, o comutador é o que, entre dois operadores, é a diferença entre essas duas operações, e o comutador, em geral, é, em si, um operador. Tá? Ele também, então, você atua com essa forma na função de onda, isso dá uma outra função, é o que é o resultado do comutador. Então, muito bem. Então, na aula de hoje, eu queria falar sobre bases nesse espaço F. Então, deixa eu colocar aqui um slide novo. Então, vamos lembrar um pouquinho de bases no R3. Então, se eu tenho um vetor V no R3, quando eu escrevo essa trinca de números aqui, eu já estou pensando, na verdade, numa certa base nesse espaço, que é essa trinca de vetores E1, E2 e E3. Que são vetores que têm norma 1, certo? Eles têm tamanho 1 e eles são todos ortogonais entre si. Então, isso aqui forma uma base ortonormal no R3, e esse vetor V, a gente pode escrever então assim, ó, ele é V1 vezes o 1, 0, 0, mais V2 vezes o 0, 1, 0, mais V3 vezes o 0, 0, 1, certo? Então, eu posso também escrever isso como uma soma de VI e I. Então,
essa forma de escrever o vetor é, no fundo, a decomposição do vetor V na base ortonormal E1, E2, E3. Tá? Imagina agora que eu dou para vocês uma outra base. Tá? Então, imagina que agora eu falo para vocês, em vez de considerar a base E1, E2, E3, considera a base W1, que é 1 sobre raiz de 2, 1, 1, 0. Ups. Como é que eu apago aqui? W2, 1 sobre raiz de 2, 1 menos 1, 0. E W3 eu vou manter igual 0, 0, 1. Então, essa base, ela também é uma base ortonormal. Vocês podem checar que o produto escalar de qualquer par desses vetores dá 0 e o produto escalar dele com ele mesmo dá 1. Tá? Esse raiz de 2 serve para isso. Né? Quando eu multiplicar W1 por W1, isso aqui vai virar 1 meio, eu vou somar 2 aqui e vai dar 1. Então, a pergunta é, como que eu decomponho esse vetor V nessa base W? Então, olha só, eu quero escrever V como sendo uma somatória de coeficientes Cn na base Wn. Até 3. Como é que eu descubro esses coeficientes? Ora, tem um jeito fácil de fazer isso, a gente vai fazer isso agora também no espaço F, que é o seguinte, eu multiplico essa expressão aqui, dos dois lados eu faço produto escalar por um vetor W. Eu pego isso aqui, multiplico por um Wn. Aqui também. Pegando o cantinho aqui, Wn, escalar isso aqui. Notem, a soma em N, eu multipliquei por um Wn. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu fico com a soma em N, Cn, Wn, escalar Wn. Ora, esses vetores são ortonormais. Se n for diferente de n, isso aqui vai dar 0. Então, de toda essa soma sobre n, o único termo que vai dar diferente de 0 é quando n for igual a m. Então, isso aqui vai dar uma delta nn, porque é esse produto escalar. Então, ele é 0 se n diferente de m e 1 se n igual a m. Essa delta mata a soma. E eu tenho aqui meu coeficiente Cm. Então, o coeficiente Cm da expansão é o produto escalar do elemento da base com o vetor. Certo? Então, vamos fazer isso agora no espaço de funções. Então, é a mesma ideia, com o cuidado de que o produto escalar é aquela integral entre as funções com o complexo conjugado na função que está à esquerda. Então, nós vamos definir uma base de funções discreta nesse espaço F, como sendo um conjunto de funções, o n, então a gente vai indexar por um número discreto, de 1 até infinito em geral. Então, esse conjunto de funções, a gente vai dizer que é uma base ortonormal, se duas condições forem satisfeitas. Primeiro, o produto escalar de uma com outra for 0 se as funções forem diferentes, e 1 se for a mesma função. Então, isso aqui escrito explicitamente, é isso aqui, né? O n estrela de R vezes o m de R de 3R é delta nn. Então, é 0 se as funções forem diferentes e 1 se elas forem iguais, d3R. E se qualquer função do espaço puder ser escrita como expansão linear nessa base. Então, essa é a definição de uma base discreta nesse espaço. Essas bases, então, se a gente encontrar uma base dessas, elas têm uma série de propriedades importantes que eu vou mostrar para vocês agora. Então, primeiro, se você expandir uma função de onda nesse espaço... Oi? Então, se você fizer uma expansão desse tipo, esses coeficientes da expansão, então, dada a base e dada a função, os coeficientes da expansão
podem ser obtidos através do produto escalar, do mesmo jeito que a gente fez para o R3. Então, vamos mostrar essa primeira propriedade aqui. Deixa eu ver. Esse slide está no Moodle já? Os slides estão no Moodle. Isso, eu estou deixando no Moodle os slides. Agora eu estou anotando em cima deles, mas a versão que vai ficar lá vai ser a versão limpa, né, que é a versão só com resuminho dos resultados. Não, eu digo isso porque se a gente tiver, durante a aula, o slide que o senhor está apresentando, a gente consegue ir e voltar nos slides que o senhor já passou. Então, para fazer a anotação mais fácil. Estão lá sim. Pode entrar lá, que já está lá. Eu estou tentando deixar sempre um pouco antes da aula o slide, mesmo que tenha um errinho ou outro. Às vezes, depois da aula, eu acho o erro, corrijo e substituo, mas o geral já está lá. Assim. Então, vou mostrar essa propriedade 1. Então, o que é ela? É o seguinte, se eu tiver uma função e eu expando essa função na base, a maneira de calcular os coeficientes é através do produto escalar. Então, a demonstração é assim. Vamos fazer o produto escalar, então, dessa função de onda com o M, um elemento da base qualquer. Deixa eu apagar esses índices, vai ficar mais simples. Aqui. Então, isso aqui vai ser soma. Então, o produto escalar é linear, certo? Então, eu tenho aqui esses coeficientes Cn. Eu estou fazendo o produto escalar de cada termo desses com o M. Soma sobre M. Como a base é ortonormal, isso aqui, por definição, né, pela propriedade da base, é uma delta NM, só é diferente de zero quando N é igual a M. Portanto, desses termos todos, sobra apenas o Cn. Então, é isso. É a mesma demonstração do R3. Então, o coeficiente da base é o produto escalar do elemento da base com a função de onda. Sempre lembrando que esse produto escalar envolve eu tomar o complexo conjugado da base vezes a função de onda. Segunda propriedade. Vamos voltar no slide. Se eu tiver duas funções de onda, psi e φ, que eu expresso nessa mesma base U, o produto escalar de φ e psi, ele pode ser escrito em termos dos coeficientes da expansão dessa forma. Notem que isso aqui é muito parecido com isso aqui. A gente não fez aqui. Deixa eu ver se eu fiz em algum lugar. Parece que eu tinha... Aqui, ó. Quando eu tenho um produto escalar no R3, o produto escalar de A com B é a soma de A e BI. Isso também vale no espaço F, desde que você use os coeficientes de expansão numa determinada base, que é o que a gente fez no R3. O AI e BI são os coeficientes de expansão de A e B numa determinada base. Então, vamos mostrar essa outra propriedade. Então, vamos pegar um slide novo aqui. New slide. Aqui. Então, a ideia é essa. Eu tenho um psi, eu vou omitir o R para ficar mais simples a notação. Eu expando dessa forma. Eu tenho um φ, que eu expando na mesma base, com outros coeficientes. Como é que eu chamei os coeficientes aqui? Deixa eu ver. C e B. B, N, o N. Então, eu sei calcular os coeficientes da expansão, fazendo produto escalar, mas agora eu quero fazer o produto escalar, então, de φ com psi. Então, olha só, cada um desses caras é uma soma. Então, vamos usar aqui uma soma num índice diferente para a gente não confundir os índices. Vou colocar um M aqui nessa soma e N na outra. Então, eu vou ter uma soma sobre N e sobre M. O φ está à esquerda. Tá? Então, vamos colocar assim, ó, por enquanto. Deixar a soma aqui para fora. Mas aqui eu tenho BM, o M. Se eu só tirei a soma para fora do produto escalar, porque ele é linear. Cn
o N. Então, o que acontece com essa soma? Os coeficientes que estão à esquerda, eles entram na integral com complexo conjugado. Então, ao tirar eles daqui, eles saem, mas com estrela. Porque eu tenho que tomar o complexo conjugado de tudo isso aqui. Aqui não, aqui sai a própria função de onda. E aí fica o M com o N. Novamente, isso aqui é uma delta NM. Então, dessa soma dupla, só os termos em N igual a N contribuem. Então, cai por uma soma simples, por causa da delta. E fica assim. Tá, então, se a gente tiver uma base discreta e a gente conseguir escrever todas essas funções em termos da base, a álgebra fica realmente muito parecida com a base do R3, com a diferença do complexo conjugado que a gente sempre tem que lembrar. Última propriedade, que é muito importante, é essa daqui, que a gente chama de propriedade de fecho. Se a gente pegar uma soma sobre toda a base de UN de R, UN de R', isso dá uma delta de Dirac de R menos R'. Então, vamos mostrar essa terceira propriedade. Então, novamente, aqui pegar um slide. Então, como é que a gente mostra isso? Olha, tem duas coisas que eu conheço já. Eu sei que eu posso expandir o psi de R assim. Eu vou deixar o R explícito agora, porque ele é importante. E eu sei que o coeficiente Cn, ele é o produto escalar de UN com psi. Que eu vou escrever explicitamente aqui embaixo. Ele é uma integral de UN estrela. Eu vou usar R' para o índice de integração, para não confundir com R que está aqui. Psi de R' D3 R'. Certo? Muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão do coeficiente e jogar aqui dentro da expansão do psi. Então, meu psi de R vai ficar uma soma em N. O coeficiente, então, vai ser uma integral. UN estrela de R', psi de R', UN de R. Tá? Então, vamos escrever primeiro passo a passo aqui. D3 R', e tudo isso multiplica o UN de R que está aqui. Então, Cn, UN de R. Muito bem, agora eu vou reescrever isso aqui da seguinte forma. Integral D3 R' do seguinte. Soma sobre N, o N estrela de R'. Então, eu vou trocar a soma com a integral. Pode trocar a soma com a integral? Sempre pode trocar a soma com a integral, desde que tudo converja. Aqui tudo converge, a integral converge, o produto escalar converge, essa soma converge, porque o N forma uma base, então eu posso trocar a ordem das coisas. Eu vou colocar, então, a soma sobre N primeiro. O que depende de N? O N estrela e o N de R que está aqui fora. Esse R não está integrado, tá? Mas eu vou jogar ele aqui dentro da soma, porque ele está somado sobre N. E tudo isso multiplica ainda o psi de R', e a integral está aqui fora. Então, veja só, eu tenho aqui do lado um psi de R, olha para essa expressão que a gente construiu. Psi de R aqui, psi de R' aqui. Como que eu faço essas coisas serem iguais? Todo esse cara aqui integrado com psi de R' tem que dar o psi de R. Então, a forma de eu manter isso como uma igualdade é que essa somatória toda aqui seja uma delta de R menos R'. Se isso for uma delta de R menos R', a delta mata a integral, eu simplesmente calculo o psi em R e eu tenho uma igualdade satisfeita.
Então, essa condição, que é uma condição sobre a base, a gente chama de propriedade de fecho, que a base é fechada. E pelo fato dela ter essa propriedade, isso equivale a... Você vê, eu defini a base, né, como sendo... Deixa eu voltar aqui para trás. Como sendo... tendo a propriedade de ortonormalidade e pelo fato de que qualquer função de onda possa ser escrita em termos dessa base. Essa propriedade 2 aqui, eu posso substituir pela propriedade fecho. Eu posso trocar essa propriedade por essa daqui, ó. Eu quero que ela seja ortonormal e que a soma U de R' seja igual a delta de R menos R'. Se eu tiver essa propriedade, que é a propriedade de fecho, que a gente demonstrou usando essa expansão, se eu trocar uma pela outra, eu posso mostrar que qualquer base que tenha a propriedade de fecho, ela expande qualquer função do espaço F. Então, vamos por partes. Primeiro, tá claro essa demonstração aqui? Eu pego a expansão do psi, jogo a expressão do coeficiente Cn aqui dentro e rearranjo os termos. Então, eu tenho psi de um lado, psi do outro. Para que isso seja uma igualdade, essa soma tem que ser uma delta de Dirac para matar a integral e eu ter psi de R igual a psi de R. Tudo bem aqui? Deixa eu mostrar para vocês o contrário aqui. Eu quero mostrar que... deixa eu só ver onde é que eu estou aqui. Tirar isso daqui da frente. Deixa eu mostrar o seguinte, que se eu definir uma base pela propriedade de fecho, então suponha uma base ortonormal, onde vale aquela propriedade. Deixa eu ver onde eu coloquei o estrela está no R', né? Então aqui vamos colocar o N estrela R', o N de R. Então, imagina um conjunto de funções que tem essa propriedade. Então, eu afirmo que qualquer função do espaço pode ser expresso nessa base. Como que eu faço isso? Ora, eu pego essa expressão aqui e eu vou multiplicar todo mundo aqui por psi de R' e integrar em R'. Tá? Então, eu vou multiplicar todo mundo aqui pelo psi de R' e eu vou integrar em R'. Então, eu vou ter soma sobre N, integral em R'. Então, vamos ver. O N estrela de R', eu multipliquei por psi de R', e a integral em R', e tem esse UN de R aqui na frente. Certo? Somado sobre N. Isso aqui é igual à integral do lado de cá, psi de R', delta de R menos R'. Integrado em R'. Ops, de R'. Então, ó, do lado direito é integral de psi com a delta. Então, dá o psi calculado em R. A delta filtra a função. O que acontece do lado de cá? Ora, veja que aqui eu tenho essa integral de o N de R', psi de R', é integrado em todo R'. Então, ao fazer essa integral, esse objeto só vai depender de N. Então, eu vou dar um nome para essa integral, eu vou chamar isso aqui de Cn. Tá? Que é a integral do UN de R' é psi de R'. Então, eu fico à esquerda com Cn, UN de R, igual a psi de R. Então, eu tenho o meu psi expresso como combinação linear dos U's, e os coeficientes da expansão é a integral de U estrela com psi, que é o produto escalar de UN com psi. Tá? Então, a propriedade de fecho garante que aquilo é uma base de fato.
no nosso espaço de funções. Tudo bem? Está claro? Está confuso? Querem voltar a algum ponto aqui? Professor, você pode repetir a parte de ser fecho, Vamos lá. por favor? Essa daqui. Isso. Então, vamos lá. Então, aqui eu estou supondo que qualquer função de onda do meu espaço pode ser expressa em termos dessa base dessa forma, e os coeficientes de expansão a gente obtém fazendo o produto escalar de UN com psi, certo? Que é essa integral aqui. Então, eu estou tomando isso como dado. Então, o N é uma base, eu posso expandir a psi, e os coeficientes eu sei como calcular. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa expansão aqui, e esse Cn que está aqui, esse cara que está aqui, eu vou substituir pela integral. Então, o psi de R então, é uma soma sobre N do coeficiente, então, que eu substituí pelo produto escalar de UN com psi, explicitamente, então, uma integral em R', vezes o UN que está aqui fora. E agora eu vou rearranjar essa expressão. Eu vou escrever isso aqui, então, como uma integral em R', e antes de fazer a integral, eu vou somar tudo que depende de N. Então, esse cara aqui é a soma de N e de N. Então, eu ponho essa somatória junta. Então, soma de N, o N estrela calculado em R', esse o N está calculado em R, certo? Que é o cara que estava aqui fora, somado sobre N. Então, ao somar sobre N, isso aqui vira uma função de R', certo? O N cai fora uma vez que eu faço a soma. E sobra, então, ainda o psi de R', né, que eu vou integrar. Então, para que isso seja uma igualdade, essa função de R e R' que resulta dessa somatória tem que ser uma delta. Porque eu tenho o psi do lado direito e tenho o psi do lado esquerdo. Então, o único jeito de eu integrar psi de R' e obter o psi de R é que eu integre com a função delta. Então, essa soma aqui tem que ser a função delta de R menos R' para que isso aqui seja uma igualdade. Tá? Então, a base tem que ter essa propriedade. Senão, isso aqui não funciona e eu chego numa inconsistência. Tá um pouco mais claro? Ah, entendi. Muito obrigado, professor. Eu vou fazer isso aqui depois. Nós vamos fazer um exemplo depois dessa propriedade aqui. Em casos mais simples, eu acho que ela vai ficar ainda mais clara depois. Ô, professor, Diga. colocar delta de R menos R' ou delta de R' menos R não altera em nada? Não altera em nada, exatamente. Então, isso aqui é legal. simétrico, então eu posso trocar o R por R' que dá na mesma. Tá? Jéssica está reclamando do Zoom, está muito ruim, o som está ruim, a imagem está ruim. Então, tá. O microfone do Zoom é realmente ruim. Eu tenho que lembrar de avisar vocês no começo para desligar o microfone, porque a gente esquece mesmo e aí começa a fazer barulho. Eu vou lembrar de dar esse toque antes de começar a aula. Então, vamos lá. Eu vou falar agora de um outro tópico, o segundo tópico da aula, que são bases contínuas sobre F. Então, essas bases que nós definimos aqui são bases discretas, que é um conjunto enumerável de funções. É o 1, o 2, o 3, o 4. Como é um espaço de funções, em geral, essas bases têm um número infinito de funções que compõem a base. No entanto, a coisa fica um pouco mais complicada ainda, porque existem bases contínuas. Então, eu vou começar ilustrando com duas bases que a gente já viu, na verdade, e depois eu vou definir isso de forma geral.
Então, eu vou começar com a famosa base dos momentos. Então, eu vou introduzir agora um conjunto de funções, VP de x, onde P agora é um índice que varia continuamente de menos a mais infinito, em vez de ser um índice discreto. E a base dos momentos é essa daqui. Ó. Eu estou falando aqui em uma dimensão, mas pode fazer em 3 também, em uma acho que é mais fácil de enxergar. Então, em uma dimensão, a base de momentos, VP de x, é o conjunto de funções e a IPx sobre h cortado, normalizado com 1 sobre raiz de 2πh cortado. A gente chama isso aqui de ondas planas. E P, então, é um índice contínuo agora. Essa base tem duas propriedades diferentes da base discreta que a gente viu. E a primeira delas já é muito esquisita. Essas funções aqui, VP de x, elas não pertencem ao espaço F. Essas funções não são de quadrado integrável. Veja só, se eu tomar... Deixa eu ver aqui onde está a minha caneta. Se eu tomar módulo de VP ao quadrado, o que vai dar? Ó, essa raiz fica 2πh cortado. Módulo de E a IPx é E a IPx vezes E a menos IPx, que some dá 1. Então, módulo quadrado de VP é 1 sobre raiz de 2πh cortado. Se eu integrar isso de menos a mais infinito, dá infinito. Certo? Isso aqui não é uma função que converge no espaço F. Então, essa base, eu vou mostrar para vocês que isso aqui de fato é uma base, ela é composta de um conjunto de funções e nenhuma delas está no espaço. Outra propriedade importante é a seguinte: se eu pegar o operador P e aplicar nessa função, o que vai dar? O operador P ele é menos IH cortado d dx da função. Então, se eu derivar d dx da função VP, o que vai dar? O deriva em relação a x, cai um ix ip sobre h cortado. E retorna a própria função. Quando a gente multiplica dos dois lados por menos IH cortado, o menos I com I dá 1, o H cortado cancela e sobra só o P. Então, menos I dv dx vai dar menos I com I dá 1, H cortado cancela, P vezes dp. Então, essas funções, por isso que a gente chama de base dos momentos, elas são autofunções do operador P. Isso é uma coisa que eu não chamei atenção, porque nós vamos ver com mais detalhe, mas sempre que você tem um operador linear nesse espaço de funções, em geral, o que ele faz? Ele atua numa função e o resultado disso é uma outra função. Certo? Isso que um operador faz. Agora, existe um conjunto de funções onde eu atuo com ela, vou chamar de F, com o operador A, e o resultado é proporcional à própria função. Então, você vê que isso aqui é uma equação de autovalores. É como se eu tivesse uma matriz aplicada no vetor, da lambda vezes o próprio vetor. E é o que está acontecendo aqui. Essas funções VP são autofunções do operador momento. E o autovalor é o Pzinho aqui, é o índice da função. Tá? Então, por isso que a gente chama isso aqui de base dos momentos, porque elas são um conjunto de autofunções do operador Px. Então, por que isso é uma base? Ora, então vamos passar por essas propriedades uma a uma. Isso aqui forma uma base porque eu posso pegar qualquer função do meu espaço F e expandir em série de Fourier. Certo? Então, se eu pegar... Vamos pegar um slide novo aqui. Qualquer função, então eu vou fazer em uma dimensão que é mais fácil de ver, mas vale para 3 dimensões também. Eu posso expandir uma função em série de Fourier. Qual que é a expansão da função de onda em série de Fourier? É uma coisa assim, tem certos coeficientes, que eu vou chamar de psi barra de P, e aí Px sobre H cortado dp. Isso aqui é a expansão de Fourier de psi.
Fourier. Nossa, ficou feio aqui. Isso aqui é a série de Fourier da função de onda. E se a gente olhar para essa expansão, o que a gente está vendo é o seguinte, isso aqui é psi barra de P, é o coeficiente de expansão, e essa funçãozinha que está aqui é o próprio VP de x dp. Compare isso aqui com a base discreta. Quando eu tinha uma base discreta, eu expandia, vamos fazer em uma dimensão, na base UN. Agora, como a base é contínua, a soma vira uma integral, certo? E o coeficiente Cn agora é substituído por uma função do índice P. Então, eu integro sobre todos os elementos da base, né? Então a soma vira uma integral, e os coeficientes de expansão agora é uma função contínua do índice, em vez de ser um índice discreto Cn. Tá? Então, a transformada de Fourier nada mais é do que a expansão da função de onda nessa base de ondas planas. Então, ela forma uma base, porque eu posso fazer isso para qualquer função bem comportada. Tá? Como que eu calculo esses coeficientes de expansão? Então, os coeficientes de expansão, que eu estou chamando de V barra de P, né, que é o análogo ao Cn, é o produto escalar do mesmo jeito. Então, vamos mostrar essa propriedade 4. Então, dada essa expansão aqui, como que eu calculo o coeficiente de expansão? Então, vamos pegar um slide novo e fazer isso. Então, está aqui, ó. Psi de x, 1 sobre raiz 2πh cortado, V barra de P, e aí px sobre h cortado, dp. Então, como é que eu vou fazer para isolar esse coeficiente? Eu uso o mesmo truque de sempre. Eu vou multiplicar dos dois lados por 1 sobre raiz. Deixa eu ver aqui, tá? Bom, tudo bem. 2πh cortado, a caneta ficou mais grossa de repente, e a menos I px' sobre h cortado. Eu vou multiplicar dos dois lados por isso e vou integrar em x'. O que é essa função que eu estou multiplicando? É o complexo conjugado de uma função da base. Certo? Então, multiplica dos dois lados por esse cara e integra. Desculpa, aqui é integral em... Desculpa, eu troquei as bolas aqui. Eu vou multiplicar por... Apagar aqui. E P' x sobre h cortado e integrar em x. Então, faço mais uma integral aqui em x. Tá, aqui é o procedimento que a gente fazia antes. A gente multiplicava por um U estrela, né, e somava sobre n. Aqui eu vou integrar. Né, eu vou multiplicar por uma função estrela e vou integrar sobre x. A gente integrava também sobre r. Então, vamos ver o que acontece dos dois lados dessa integral. Deixa eu trocar para a cor preta que fica melhor. 1 sobre... Então, do lado de cá, 2πh cortado, integral e a menos I P'x sobre h cortado dx, certo? E o que sobrou do lado direito? Então, agora tem uma integral dupla, né, em P e em x. Esses caras aqui saem da raiz, ficam 2π sobre h cortado. Eu vou fazer a integral em x primeiro, então eu vou deixar a integral em P aqui do lado. E a integral em x que eu tenho que fazer é e a I P menos P' x sobre h cortado. Isso aqui é um exponencial. Tá, então, junto esse exponencial com essa, tá aqui, o psi barra está aqui, o 2πh cortado ficou aqui atrás. E essa integral, a gente sabe fazer. Ela é uma representação da função delta, certo? Deixa eu tentar diminuir, tá aqui, diminuir a
a caneta? Então, a gente sabe que 1 sobre 2πh cortado integral e P menos P' x sobre h cortado dx, isso aqui é uma representação da delta de P menos P'. Então, essa representação integral da delta, ela vai sempre aparecer, né? A gente vai sempre ter que usar essa expressão para poder simplificar essas integrais. Então, usando esse resultado, esse lado direito, como é que ele vai ficar? Ora, então, ó, eu usei 1 sobre 2πh cortado, a integral em x. O que deu? Isso deu uma delta. Então, dp psi barra de p sobrou, e a integral em x deu uma delta de p menos p'. A delta mata a integral, e isso aqui é psi barra calculado em p'. Então, se eu só passar limpo esse resultado, vou passar a limpo isso aqui na próxima página. Você vê, eu tenho psi barra de p'. Deixa eu pegar o slide de novo. Professor, Diga. por que a exponencial você integrou em x? Então, porque olha só, né, qual foi o procedimento que eu fiz? Né? Eu tinha a expansão da função de onda em azul aqui em cima. Né? Aí eu multipliquei, eu fiz uma operação que foi a seguinte, eu multipliquei dos dois lados para essa coisa em vermelho. E a menos I' x sobre h cortado raiz e integrei em x. Tá? Eu fiz essa operação para tentar extrair esse psi barra de p. Então, quando eu faço isso, eu introduzo essa integral em x. E quando eu olho para o que dpi de x, são só esses dois termos, né? E a IPx e a menos I'x. Então, eu tenho que fazer a integral em x e a integral em p. Se eu fizer a integral em x primeiro, ela se transforma numa delta. E a delta mata a outra integral. E eu consigo limpar tudo. Ah, entendi. Tá, entendeu? Então, esse truque, assim, nós vamos fazer isso aqui dezenas de vezes, vocês vão, daqui a pouco, bater o olho e já saber o que fazer. Professor, Diga. Obrigado. o psi barra é o conjugado? Não, o psi barra é o coeficiente da expansão. Tá? É só o coeficiente da expansão. Eu só estou pegando uma função de onda psi de x e expandindo na série de Fourier, e eu estou dizendo que o coeficiente da expansão eu estou chamando de psi barra. Eu podia ter chamado isso aqui de C de P. Tá? A gente chama de psi barra de P porque, na verdade, esse coeficiente é a representação de momentos da função de onda, então a gente usa o mesmo nome, né? Mas é uma função de P, que é o coeficiente da expansão. Tá? Porque a gente usa várias notações para e acaba confundindo. Não, você tem razão, confunde mesmo. Então, isso aqui, assim, para propósito assim, da conta, isso aqui é um CDP, tá? Um coeficiente que depende de P. Eu só vou usar essa notação psi barra porque é conveniente, né? Mas você tem razão. Então, olha só, deixa eu só escrever esse resultado aqui, ó, que o psi barra de P' ficou igual, então, a 1 sobre raiz de 2πh cortado, integral, menos I, P' x sobre h cortado, psi de x dx. Então, a gente extraiu o coeficiente da expansão como uma integral da função com psi. Agora, quem que é esse cara que está aqui? Então, primeiro, eu tenho esse pelinho aqui, eu posso tirar a linha, né? Isso aqui vale para qualquer P, então eu posso dizer que o psi num certo P é integral com um determinado P aqui, não preciso usar a linha mais nesse caso. E esse resultado aqui, se eu observar, o que ele é? Ele é o produto escalar de VP com psi, certo? O que é o produto escalar de VP com psi? Eu pego minha função, tomo o complexo conjugado, por isso aparece sinal de menos, e integro com psi. Tá? Então, funciona tudo muito bem como uma base normal, né? Eu pego minha função de onda, eu estou expandindo essa função de onda na base VP. Opa, desculpa.
Tá, não está certo. Aqui é o coeficiente da expansão. Vp de x integrado sobre todo o P. Então, isso aqui é equivalente, deixa eu escrever, aí eu fazer aquela soma de Cn UN de x, certo? Agora tem uma integral, o coeficiente agora é o psi barra, e a função é contínua. E o coeficiente da expansão é o produto escalar da função de base com a função de onda, que é a mesma coisa que a gente tinha antes, que o Cn é igual ao produto escalar de UN. Então, é tudo igual, só que a gente substitui a soma pela integral. Os coeficientes, em vez de ser discretos, são contínuos, portanto, são uma função do P. Beleza? Então, vamos voltar aqui para trás. Então, olha só. Então, esses caras formam uma base, porque expandir nessa base é simplesmente fazer uma transformada de Fourier. O coeficiente de expansão é o produto escalar, como no caso discreto. Então, esses coeficientes são os análogos dos coeficientes Cn. Né? A gente simplesmente passou a soma para a integral. Outra propriedade interessante é essa daqui, que a norma do vetor, né, o módulo ao quadrado do vetor, que é o produto escalar de psi com psi, a gente pode escrever tanto como a integral de psi de x ao quadrado dx, como a integral de psi barra de p ao quadrado dp. Então, eu vou mostrar essa propriedade 6. Depois vou mostrar ortonormalidade e fecho, tá? Para a gente encerrar e mostrar que, né, essas funções de fato formam uma base como a gente gostaria no espaço F. Então, deixa eu mostrar essa propriedade 6. E tudo isso envolve aquela representação integral da delta. Deixa eu pegar um slide. Aqui. Então, olha só, quem que é a norma de psi ao quadrado? Então, isso aqui, por definição, é o produto escalar dela com ela mesma. Eu falei tudo em uma dimensão para ficar mais fácil. É isso aqui. Agora, o psi de x, eu vou escrever em termos da base com coeficientes psi barra de p. Vp de x dx, certo? Que é 1 sobre raiz de 2 inteira cortada, exponencial. Muito bem, eu vou jogar esse cara aqui dentro dessa integral. Então, o psi de x eu vou substituir por essa integral. O psi estrela de x que está lá, então eu vou tomar o complexo conjugado dessa integral. Psi barra estrela de p, v estrela p de x. Opa, dp, né? Não é dx, que é integral em p. Dp. Tá? Como eu tenho uma integral em p aqui, que eu vou jogar aqui dentro, e eu vou jogar uma outra integral aqui, eu vou trocar o índice desse cara, eu vou usar um pelinho aqui, para a gente não se confundir com as integrais. Tá? Então, quando eu jogar esse cara aqui dentro, vão ficar 3 integrais. A integral em x, esse cara vai ter uma integral em p, e esse cara vai ter uma integral em p'. Tá? Então, vamos ver o que acontece com isso. Então, vai ter 3 integrais, dx, dp, dp'. Então, esse pedaço em psi estrela vai ter o psi barra estrela de p'. Eu vou ter um psi barra de p, que veio daqui. Eu vou ter um v p' estrela de x. E eu vou ter um vp de x. Tá? Então, cada um desses caras foi substituído por um par, psi v ou psi barra v, psi barra vp ou psi barra estrela v estrela. Tá? Então, eles estão todos aqui e tem esse monte de integral para fazer.
Só como é que a gente vai se livrar disso? Ora, acaba que... Vamos fazer primeiro a integral em x. Então, x aparece aqui e aqui. Vamos explicitar essa integral. Então, cada um desses VPs tem 1 sobre raiz de 2πh cortado. Então, a raiz some, a integral em dx. Esse cara, quem que é? É menos i π' x sobre h cortado. E esse aqui é mais i px sobre h cortado. Então, eu posso juntar os dois assim, ó. P menos P'. Tá, o i px veio daqui. Esse aqui, como é complexo conjugado, ganha um sinal de menos e está no P'. Novamente, essa integral em x é uma delta. De P menos P'. Então, eu fiz a integral em x, sumiu todos esses caras e apareceu uma delta. Então, vamos ver se eu consigo escrever aqui embaixo para a gente não trocar de lousa. Então, sobrou a integral em dp, a integral em dp', psi barra estrela de p', psi barra de p, delta de p menos p'. Agora eu vou usar a delta para resolver a integral em p'. Então, a integral em p' é simplesmente o integrando calculado em p, por causa da delta. Então, faça a integral em p' e o que sobra? Sobra a integral em dp, esse p' fica calculado em p, e esse cara, psi barra, né? E esse outro já estava calculado em p. Então, o que é essa integral? É a integral do módulo de psi, aqui é sem linha, né? Psi de p. Então, isso aqui é a integral do módulo de psi barra de p ao quadrado. Então, você pode calcular a norma da função integrando a própria função de onda módulo quadrado em x, ou você pode pegar o coeficiente de Fourier dela e integrar a módulo quadrado também, que dá a mesma coisa. Tá? Então, isso faz parte dessa... Né, a gente vai chamar esse psi de p de representação de momentos, né, da função de onda psi de x, e ela tem todas as propriedades que valem em x, acabam valendo em p também, inclusive o cálculo da norma. Tudo bem? Então, você vê que base contínua sempre vai envolver a função delta. Sempre vai ter esse truque de usar a representação integral da delta, vai estar sempre presente para a gente poder simplificar essas expressões. Tudo bem? Vocês estão comigo aqui ou está muito abstrato? Diga. Repete as duas últimas partes. Tá, vamos lá. Não consegui acompanhar. Legal. Então, olha só. Então, vamos começar aqui, né? Eu estou fazendo integral de psi estrela de x, psi de x, dx. Então, eu vou substituir cada uma desses psi de x que está dentro da integral pela sua expansão na base VP. Certo? Um risco aqui. Então, eu substituo esse psi de x por uma integral em dt da expansão e o psi estrela também. Né? Então, como eu vou fazer duas integrais em p, eu tenho que tomar cuidado para usar índices de integração diferentes. Então, eu vou usar um índice p nessa integração, um índice p' nessa integração. Então, aqui eu tomei o complexo conjugado da expressão de cima e só troquei o índice de integração. Joga aqui dentro. Então, cada uma dessas funções vai levar consigo uma integral. Então, eu vou ficar em integral em dx, integral em dp, integral em dp'. A psi estrela, então, vai contribuir com esse cara aqui. Ops. E com esse cara aqui. Certo? A função de onda psi vai entrar esse cara. E esse cara que vai entrar aqui. Tá? Então, jogo todo mundo aqui dentro da integral, fico com 4 termos, 3 integrais. E aí eu tenho que fazer essas integrais. Então, eu faço primeiro a integral em x. Então, a integral em x só envolve as funções de base, né, que eu estou substituindo explicitamente. Então, v, estou usando aqui vp de x, é isso daqui.
Então, essa é a forma da função base. Então, como eu vou integrar? Então, eu vou fazer integral em x. Então, cada uma delas tem uma raiz, então sobra um 2πh cortado, a integral em dx, e esse cara tem e aí px sobre h cortado, está aqui, e esse aqui vai ser o complexo conjugado calculado em p'. Então, eu ponho p' e tomo o complexo conjugado. Então, está aqui, menos ix p' sobre h cortado. Então, eu sei que essa integral em x é uma delta de p menos p', e eu vou, então, jogar isso dentro da integral. Então, fiz a integral em x. O que deu? Delta de p menos p'. Eu continuo tendo que fazer a integral em p e p', psi barra estrela de p', psi barra de p, e eu ganhei a delta. A delta agora eu uso para fazer a integral em p'. Então, eu vou fazer a integral em p', que envolve esses termos. Como eu tenho uma delta, a delta simplesmente vai calcular o psi estrela em p. Então, sobra a integral em p, psi barra de p, e esse cara que foi calculado em p' igual a p por causa da delta. E o resultado deu, então, a integral de módulo quadrado de psi barra de p dt. Nossa, professor, agora fez todo sentido. Obrigado. Nada. Tá, então, deixa eu fazer uma última... vamos fazer essas duas últimas aqui, que é importante. Depois, essa é a parte mais complicada da aula. Eu vou falar ainda de uma base, de uma segunda base contínua, que é a base de posições. E depois eu vou definir o que é uma base contínua geral, para a gente fechar essa parte. Então, deixa eu só falar, então, que essas funções... Eu vou mostrar para vocês que essas funções de onda, essa base VP é ortonormal, dessa forma, e que elas têm a propriedade de fecho. Então, deixa eu fazer isso. E vão ser sempre os mesmos truques. A gente sempre vai estar usando esses mesmos truques. Então, vamos mostrar ortonormalidade. Então, eu quero mostrar isso aqui, ó, que VP', VP é zero se P é diferente de P', e no caso discreto, eu tinha o N. O M é zero se N diferente de M e é 1 se N igual a M. Aqui não vai ser 1. Aqui vai ser uma delta de Dirac e não uma delta de Kronecker. Tá? Então, vamos fazer essa conta e ver o que dá. Então, vamos escrever as funções de onda. Então, explicitamente, o que é esse produto escalar? É a integral do complexo conjugado desse cara. Vamos fazer essa passagem antes. Isso aqui, por definição, é complexo conjugado do V vezes a outra integral. Então, vamos substituir a forma explícita das funções. Então, novamente, cada uma tem uma raiz de 2πh cortado. Essa daqui, vamos escrever essa primeiro, né? Essa daqui é exponencial de IPx sobre h cortado. E essa daqui é o complexo conjugado. Então, vai ter um menos, né? Vai ter o menos I, P'x sobre h cortado. Estou calculando em P'. Então, é essa daqui. Então, já grudei as duas dentro da exponencial. Dx. Certo? Integrado em todo espaço. E, novamente, isso aqui é a delta. Né? Caímos de novo na expressão da função delta. Então, se você comparar isso aqui com a base discreta, a gente tinha aqui o N. O M dava delta de Kronecker de MM. Então, é 0 se N diferente de M e 1 se N igual a M. Aqui é 0 se P diferente de P', mas se P igual a P', isso dá um infinito. Tá? Então, essas bases contínuas, a gente troca soma por integral e delta de Kronecker acaba aparecendo como delta de Dirac. Tá? Então, elas são ortogonais nesse sentido. Elas são de fato ortogonais, mas a norma dessas funções de onda não converge, né? A norma diverge, então por isso que aparece essa delta de Dirac aqui.
E, finalmente, a última propriedade de fecho. Então, fecho. Como é que a gente mostra? É da mesma forma que a gente fez no caso discreto. Então, vamos lá. Eu começo, então, expandindo uma função na base, VP, com certos coeficientes que eu estou chamando de psi barra de P. X, dp. Então, essa é a expansão que é equivalente à somatória em N. E eu sei quem são os coeficientes. Os coeficientes da expansão, V barra, psi barra de P, nós vimos que eles podem ser calculados com o produto escalar de VP com a psi. Certo? É como no caso de discreto. E isso aqui, né, vamos escrever aqui embaixo, explicitamente. Quem que é esse produto escalar? Ele é a integral de VP estrela de x, psi de x, dx. O produto escalar é sempre esse complexo conjugado integrado com a outra. Então, eu vou pegar essa função de onda escrito dessa forma e vou jogar lá dentro. Tá? Novamente, como eu já tenho um x aqui fora, eu vou usar um índice x' para fazer minha integração, para não confundir. Então, eu escrevo psi de x como? Então, esse psi barra eu vou substituir por uma integral. Então, eu já tenho aqui a integral em P e vai aparecer agora uma integral em x'. Então, esse coeficiente vira VP estrela de x', psi de x', e eu tenho o VP de x que está aqui por fora. Tá? Eu tenho que integrar em x', integrar em P, o que sobra vai ser uma função de x que tem que ser o psi de x. E agora, novamente, eu inverto as integrais e escrevo isso aqui assim, ó. Integral em x' de integral sobre P, V estrela P de x', VP de x. Então, tudo que depende de P, que são essas duas funções de base, eu coloco aqui dentro dessa integral, faço a integral em P, e o resultado eu ainda tenho que integrar com a psi de x' dx'. Então, como isso deve ser a própria psi de x, essa função resultante da integral em P deve ser a delta de x menos x'. E de fato né? Porque você vê que essa integral aqui, na verdade, nós fizemos aqui atrás. Né? A integral de psi de P' com V de P' com V de P é a própria representação da função delta. Então, isso aqui explicitamente dá a função delta, e essa é a propriedade de fecho, né? Que a integral, deixa eu passar para o slide que é melhor de ver, né? A integral de VP de x' com VP de x é uma delta de x menos x'. Tá? É isso que a gente demonstrou aqui. Tá? Então, bases contínuas é muito parecido com a base discreta, a diferença é que somas viram integrais, os coeficientes de expansão discretos viram funções contínuas desse índice, né? E deltas de Kronecker acabam virando deltas de Dirac. Mas a ideia toda é muito parecida. Uma coisa que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte, esse espaço de funções que nós estamos considerando é o espaço de funções cujo quadrado é integrável. Né? E a primeira coisa que a gente viu aqui é que essas funções de onda que nós estamos usando como base, essas ondas planas, elas não têm o quadrado integrável. O módulo quadrado delas é uma constante, eu integro isso de menos a mais infinito, dá infinito.
Então, essas funções não estão no espaço F, elas estão fora de F. Tá? Então, nós vamos incluí-las no espaço F. Então, nós vamos estender o espaço F, um espaço que a gente vai chamar de F', da seguinte maneira. Olha só, esse produto escalar, a gente só definiu para funções que têm o quadrado integrável, certo? Então, agora nós vamos estender o produto escalar para funções fora de F, desde que o produto escalar convirja. Tá? Então, o produto escalar de uma função de F com uma função fora de F vai estar ok desde que ele convirja. Tá? Então, esse espaço F', isso aqui é uma formalidade, né? É uma extensão do espaço S que vai incluir funções cuja norma não converge, mas tal que o seu produto escalar com funções de F converge. Tá? Então, o que são as funções V? Essas funções VP, elas são funções cuja norma não converge, mas cujo produto escalar com funções de F converge. Tá? É o coeficiente de Fourier da expansão de psi. Tá? Então, a gente vai juntar essas funções no nosso espaço F, apesar de elas não terem uma norma bem definida. Tá? Por quê? Porque é importante, né? Essas funções são importantes, são essa base de autofunções no momento, a gente quer que isso faça parte da nossa descrição. Muito bem. Eu vou dar um segundo exemplo agora, que vai ser mais simples. É um exemplo quase trivial, mas também é importante, que é uma outra base contínua, que é o dual dessa base de momentos, que é a base de coordenadas. Ela também não pertence ao espaço F, ela também não tem norma que converge, mas ela está também bem definida e é tão importante quanto a base em P. Então, deixa eu fazer isso rapidinho, depois a gente pode voltar em algum detalhe. Então, olha só, agora eu tenho uma nova base, em vez de VP de X, eu vou definir um novo conjunto de funções que eu vou indexar por x0. Então, x0 é um índice contínuo, de menos a mais infinito, que nem o P. Então, um conjunto de funções de x indexadas continuamente por x0. E essa base, esse conjunto de funções, é simplesmente delta de x menos x0. Então, vamos comparar com o que a gente tinha antes em P. Em P, eu tinha uma base indexada por P. Então, P era um índice contínuo, agora x0 é meu índice contínuo. E antes eu tinha essas funções definidas como aquelas ondas planas. Vou espiar para cortar. Agora, eu vou definir simplesmente como a delta de x menos x0. Essa é a definição do meu conjunto de funções. Vamos ver que isso aqui forma uma base. Então, primeiro, esses caras também não estão no espaço F, certo? Se eu integrar duas deltas, isso diverge. Né? Como que é a integral? Quem que é essa integral aqui? Vamos fazer aqui no cantinho. Integral de módulo de psi de x0 ao quadrado dx, quem que é? Bom, delta é real, né? Não preciso me preocupar com o complexo conjugado. É uma delta de x menos x0 vezes outra delta de x menos x0 integrado em dx. Então, isso aqui é uma conta até muito estranha de fazer, né? Eu posso usar uma dessas deltas aqui para resolver a integral, e o que ficaria? Eu calculo a outra função em x0. Isso aqui ficaria delta de x0 menos x0, que é delta de zero, que é infinito. Certo? Então, isso aqui também, assim como o V de P, é um conjunto de funções que não é de quadrado integrável. Agora, essas funções são autofunções do operador x, assim como as outras eram autofunções do operador P. Como é que a gente mostra isso? Ó, quem que é o operador x aplicado nessa função base? Ó, o operador x, ele simplesmente multiplica por x. Certo? É isso que ele faz.
Como eu tenho uma delta de x menos x0, isso aqui só é diferente de zero quando x é igual a x0, certo? Então, eu posso substituir esse x aqui pelo x0, usando a delta, e eu tenho, então, que o operador x aplicado nessa função é proporcional à própria função, e o alto valor, né, é o x0, que é o índice da função. Então, é uma base meio trivial, né, uma base de funções delta, mas ela é importante. Ela é o conjunto de autofunções do operador posição. E olha só, ela satisfaz todas as propriedades de uma base. Porque eu posso expandir qualquer função de onda nessa base. Isso aqui é trivial, né? Se eu escrever essa integral explicitamente, o coeficiente da expansão é o próprio. Né? Se eu integrar isso aqui em x0, o que dá? Dá a função calculada em x, que é o psi de x. A base é a própria delta, então ela já mata a integral, e o coeficiente da expansão é a própria função de onda calculada em x0. Tá? O psi de x0 eu posso escrever como a integral de psi vezes delta de x menos x0. Né? Então, isso aqui, novamente, é o produto escalar de função de base com função de onda. E todo o resto segue porque a base é muito, muito simples, né? É simplesmente uma função delta. Então, ela funciona também como uma base de funções fora de f, tá? Mas cujo produto escalar com funções de f converge, porque o produto escalar é simplesmente calcular a função de onda no ponto x0. Tudo bem, isso aqui às vezes é tão simples por ser delta que é confuso. Está claro isso aqui para vocês? O que eu estou fazendo aqui? Legal. Então, vocês veem, tem nesses espaços de funções, nesse espaço F, né, fazendo um resumo aqui, a gente pode definir bases e, contrariamente ao espaço R3, no espaço R3 todas as bases são discretas, né? Não tem como ter base contínua no R3. Como o espaço de funções é um espaço de dimensão infinita, né, as bases discretas têm tamanho infinito, né? Eu tenho o 1, o 2, o 3 até o infinito, para que eu consiga descrever qualquer função com esse conjunto de base. O espaço admite também bases contínuas. Essas bases contínuas, elas estão fora do espaço F, tá? Elas não têm norma integrável, mas elas são muito úteis. E esses dois exemplos que nós demos, né, então, o conjunto de autofunções do momento forma uma base e é a base da transformada de Fourier. Os coeficientes de expansão nessa base, a gente usa o mesmo nome de psi, a gente põe uma barra em cima, porque é uma função diferente da psi, né? É o coeficiente da expansão, mas esse coeficiente de expansão ele é muito útil e ele tem um nome especial, que é a representação de momentos da função de onda. Mas a gente pode pensar nele como coeficiente de expansão de Fourier da função de onda, então, nessa base de momentos. Uma outra base importante, então, é essa base de posições, é simplesmente uma base de função delta, então tudo pode ser escrito em termos da delta, porque você integra a função com a delta, retorna a própria função. Então é meio trivial de fazer essas coisas. E, em geral, né, a gente vai definir, só para fechar essa parte, né, uma base contínua em F, né, qualquer que seja L, ela vai ser, então, um conjunto de funções W alfa de x. Então, alfa é o índice contínuo. Ele pode ser um único índice ou mais índices. Eu já vou dar um exemplo aqui. De tal forma que, primeiro, esse conjunto seja ortonormal. Então, o produto escalar de duas funções de base é uma delta de Dirac nesses índices. E eles têm a propriedade de fecho. A integral sobre os índices de alfa,
W estrela de x', W alfa de x é uma delta de x menos x'. Isso aqui garante, essas duas propriedades garantem que eu posso expandir qualquer função nessa base. Deixa eu só fazer isso e dar uns exemplos a mais aqui para a gente entender. Então, imagina que eu tenho um conjunto de funções satisfazendo essas propriedades. Então, eu afirmo que qualquer função de onda pode ser expressa nessa base contínua de funções. Como é que a gente faz isso? Então, começa com a propriedade de fecho. Então, vamos olhar para ela aqui. A integral de W estrela de x', é integral em alfa. W estrela de x', W de x, integrado em todo alfa, é uma delta de x menos x'. Então, eu estou supondo que esse conjunto de funções tem essa propriedade. Como que eu mostro que eu posso expandir qualquer função nessa base dessa forma? Ora, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar dos dois lados dessa equação pelo psi de x, deixa eu ver aqui, eu vou multiplicar pelo psi de x' e integrar em x' dos dois lados. Então, eu vou fazer essa operação dos dois lados. Integra em x' e multiplica pelo psi de x'. E vamos rearranjar esses termos. Então, do lado direito, eu vou ter integral em d alfa e eu escrevo aqui a integral em dx'. Do que? De W estrela alfa de x', psi de x'. Então, ao fazer essa integral sobre alfa, resulta só uma função de alfa, certo? O x' é integrado e some. E eu tenho que integrar ainda, faltou aqui o W alfa de x. Do lado de cá, a delta mata a integral, sobe o psi de x. Então, se eu chamar esse coeficiente aqui, o resultado dessa integral de C alfa, eu tenho, então, o resultado que eu quero. Psi de x é a integral em alfa, C alfa, W alfa de x. Ou seja, eu estou expandindo o psi de x na base de funções W alfa, e os coeficientes da expansão são esses caras aqui. Os coeficientes da expansão é essa integral, que nada mais é que o produto escalar de W alfa com psi. Certo? Integral do W estrela com psi. Então, qualquer conjunto de funções a índices contínuos que tenha a propriedade de fecho e seja ortonormal, ele permite que eu expresse qualquer função de onda em termos dela. Só uma última coisa aqui antes de terminar. Eu fiz tudo isso em uma dimensão, mas eu posso fazer em 3, né? Deixa eu só escrever algumas expressões em 3D. Então, em 3D, a base de momentos ela é assim, ó. Ela tem 3 índices contínuos, Px, Py e Pz. Ela tem um 2πh cortado a meio para cada dimensão, para normalizar corretamente. E a exponencial é P escalar R sobre H cortado. Então, vamos lá. Como é que fica... como é que fica aqui esse cara? Então, esse cara tem 3 índices, Px, Py, Pz, né? E esse produto escalarzinho que está lá em cima é xpx mais ypy mais epz. Então, são 3 índices contínuos.
expressar uma função de onda nessa base, né, significa, então, integrar em todos os 3 índices um certo coeficiente. Então, eu vou continuar chamando aqui de psi barra, que depende de px, py e tz, vezes a função de onda Vp e R, integrada em todo momento. Esse coeficiente psi barra de P, ele vai ser o produto escalar da função de onda com o Vp. Quem que é isso? É o integral em todo espaço de Vp de R complexo conjugado psi de R. Certo? Então, a extensão natural, né? Tudo ganha mais dimensões. A normalização muda um pouquinho. Né? Essa função de onda, na verdade, é o produto, né, de 3 funções de onda, uma em x, uma em y e uma em z. Então, você ganha uma raiz quadrada para cada termo. E a função xi, mesma coisa. Xi de R0, R, vai ser uma delta de R menos R0. Aqui a gente pode pensar como uma delta de x menos x0, vezes uma delta de y menos y0, vezes uma delta de z menos z0. Tá? Então, as coisas valem em mais dimensões também, de maneira imediata. Eu acho que é isso. Então, o conteúdo da aula de hoje é esse, né? Então, essas bases discretas contínuas, a base contínua, né, a gente precisa de um certo traquejo para conseguir trabalhar com ela. Sempre tem que ter em mente essas representações integrais da função delta, né? Isso aqui sempre tem que usar para a gente conseguir manipular essas expressões. É isso. Tudo bem? Alguma questão? Quer que volte a algum ponto? Tá. O que nós vamos fazer agora daqui para frente, na próxima aula de segunda-feira, nós vamos pegar todo esse formalismo que nós introduzimos, então, que é espaço de funções, produto escalar e bases, e nós vamos dar um salto importante, que é introduzir a notação de Dirac, de Braz-Ketz. Isso, assim, só para dar um gostinho aqui do que a gente vai fazer, a ideia vai ser a seguinte, né? Quando eu tenho uma certa função de onda representando o estado do sistema, então, que se representa o estado de um sistema, eu posso expressar esse estado em várias bases. Né? Eu posso expandir essa função de onda, por exemplo, numa base discreta. Cn, o n de r. Então, dado esses coeficientes, eu sei quem que é a função de onda. É fixado uma base, eu posso representar a função de onda pelo conjunto de coeficientes. Ou eu posso expandir essa função de onda na base de coordenadas. Eu posso falar, olha, isso aqui é a mesma coisa que psi de R0, delta de R menos R0, D3R0. É uma expressão meio trivial, né? A integral em R0 vai dar a função calculada no R. Então, mas dando o psi em todo ponto de espaço, eu também estou dando a função de onda. Ou eu posso dar essa função de onda em termos da base de momentos. Olha, isso aqui eu posso escrever como um psi barra de P, V de P, D3P. Então, se eu der todos os coeficientes psi barra de P, eu também sei a função de onda. Então, existem várias maneiras de representar a função de onda. Então, eu posso pensar assim, olha, é como se eu tivesse um espaço vetorial, eu tenho um vetor aqui, que representa a minha função de onda, e o que eu posso fazer é projetar esse vetor nessa base, ou numa base que está rodada em relação a essa, né? Eu tenho uma infinidade de bases nas quais eu posso projetar esse vetor.
Então, a gente vai introduzir o conceito do vetor em si. Então, o estado da partícula, que é o vetor, a gente vai simbolizar por um cara assim, ó, um cat. Isso aqui vai ser, é como se a gente estivesse escrevendo um vetor assim, ó, tá? Mas essa notação é um pouco estranha, a gente vai usar essa notação de vetor. E esse vetor pode ser expresso em várias bases. E a gente vai ver que a função de O da psi de R nada mais é do que a expansão desse vetor na base de coordenadas. O psi de P é a expansão desse vetor na base de momentos. Então, a gente vai abstrair um pouco esse cara, introduzir um espaço de vetores, e a gente vai introduzir um espaço de vetores linha. Isso aqui seriam os vetores coluna, e a gente vai introduzir o que seria o vetor transposto, o vetor linha, e a gente vai representar ele dessa forma. Então, a gente vai introduzir essa noção de Bras e Cat, e a gente vai ver que isso é muito útil, é muito bacana, e permite a gente fazer cálculos em mecânica quântica de uma maneira muito mais prática, mais simples, do que a gente ficar trabalhando com as funções de onda explícitas o tempo todo. Tá? Então, na aula que vem, a gente vai fazer esse tipo de coisa. Então, acho que é isso. É isso por hoje. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram voltar aqui para esclarecer?